A gente tem na linha o pesquisador do Observatório de Cultura do Brasil, Manuel de Souza Neto, que contribuiu, né, com o livro digital que traz um estudo crítico e analítico sobre os 40 anos do Ministério da Cultura. Né? O Observatório da Cultura do Brasil lança a nova versão do livro digital sobre os 40 anos do MINC e junto com o lançamento, o Observatório inaugura o Wikileaks do MINC, um espaço que devolve à sociedade documentos públicos do Ministério da Cultura que foram ocultados ou apagados, né, por gestões passadas ao longo das décadas. Manuel, muito bom dia, muito obrigado por nos atender aqui na CBN Joinville. Por que usar a expressão Wikileaks para o novo espaço do Observatório? Bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos já no pinga-fogo, né? Por que o termo Wikileaks? Muito boa. Realmente, a cultura ela é importante, assim como a saúde, a educação, segurança pública, transporte, são direitos dos cidadãos. E a transparência, a informação de qualidade, a informação pública, né, a documentação, ela precisa ser garantida ao cidadão. Durante décadas, conselheiros, membros de colegiados, gestores, representantes, ativistas do meio artístico e cultural que trabalham nessa área, né, são trabalhadores, reclamam da falta de informação. E foram recolhendo papéis, né, e essa papelada foi reunida em meios digitais e está sendo disponibilizada para a população anexo ao livro 40 anos do MINC. E o Wikileaks é por causa daquele caso, daquele escândalo internacional, que tinha o site Wikileaks lá do Julian Assange, que, para quem não lembra, liberou muita documentação do governo americano. Então, inspirado nessa ideia da transparência pública, de que a informação é um direito, assim como o jornalismo livre, né, é importante a gente estar aqui na CBN, porque isso é um princípio da democracia, uma pública transparente. Então, nós decidimos, por bem e direito da população, liberar esses arquivos. São mais de 23 mil arquivos que nos foram repassados ao longo de pelo menos 20 anos, principalmente por conselheiros, e essa documentação volta a ser pública a partir do endereço Linktree MINC 40 anos relatório. Mas eu passo depois mais detalhes junto com o material do livro. Pois é. O Manuel, dá para dizer que é um dossiê desses 40 anos? O livro, principalmente, com 1.121 páginas, foi escrito de forma voluntária por coletivo de pesquisadores e reuniu informações principalmente de auditorias públicas de CGU e TCU, que são os órgãos de controle, né, e Tribunal de Contas da União. Era um material que ninguém conhecia, estava oculto, e com uma série de situações graves, né? Mas o livro ele também conta um pouco da história do Ministério, ele fala dos avanços, dos retrocessos, dos desafios e principalmente tenta demonstrar os direitos dos cidadãos, né, como deveria ser, as contradições que o órgão passa, como, por exemplo, o funcionalismo público muito maltratado, com baixo salário, sem carreira, sobrecarregado, tentando fazer as políticas públicas, enquanto a Lei Rouanet, por exemplo, tem 26 mil projetos sem prestação de contas, segundo a auditoria do Tribunal de Contas, que dá em torno aí de 30 bilhões que as pessoas não têm bem certeza como foram gastos. Então, Kleber, são muitas situações que apontam aonde poderia estar sendo feito, por exemplo, o Sistema Nacional de Cultura, pontos de cultura e outros programas que chegam nas cidades. Por exemplo, para a população de Joinville, que interessa isso. Um ponto de cultura pode ser instalado na periferia como um equipamento cultural pequeno que pode atender uma comunidade. Do outro lado, a Política Nacional de Blanc faz repasse federal para estados e municípios, tendo mais recursos aí na região para a região decidir como vai ser aplicado, que é muito melhor do que a Rouanet, que todo mundo sabe fica concentrado em São Paulo e Rio. Então são alguns dos aspectos contraditórios e que a gente tenta resolver, de certa forma, dentro do livro do MINC, para demonstrar as dificuldades de se fazer políticas públicas num setor como esse que é relevante, porque a cultura no Brasil é um assunto relevante, diante daquele velho problema, né, do Estado brasileiro, porque a nossa democracia ela tem imperfeições, né, Kleber?
É verdade. Manuel, quais foram os principais achados nessa nova versão do documento? O que dá para trazer para o público, para atiçar um pouquinho a curiosidade? Vamos lá. Surgiu como um artigo aí de umas 15 páginas, só que com a provocação dos maiores jornais do Brasil, lá em São Paulo, nós acabamos ajudando numa reportagem deles. E essa pesquisa passou para 380 e poucas páginas, até ampliar para esse de 1.121 páginas. Nesses estudos, nós acabamos descobrindo problemas de gestão, falta de liderança dentro do órgão, convênios e contratos irregulares na área de tecnologia, sites do Ministério, várias situações desse tipo com problemas. E também nós localizamos questões relacionadas a problemas no Conselho Nacional de Cultura, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que decide quem vai ser patrocinado pela Lei Rouanet, com problemas de critérios, pareceristas. Em gestões passadas, alguns gestores também foram preconceituosos ou agiram de uma maneira a, digamos assim, sabotar o próprio Ministério da Cultura. E temos um tipo de propaganda excessiva do Ministério com informações que muitas vezes não são verídicas. Isso, inclusive, culminou no começo do ano, numa convocatória da Câmara dos Deputados para a Ministra da Cultura, onde, infelizmente, pudemos ver um tipo de show de horrores, né? Todos os lados da política se enfrentando com muitas bobagens, né? Mas não se fala na política pública, fica muito no campo das narrativas. E aí é importante esse livro, por quê? Porque nas redes sociais tem muita boataria, que eu não estou discutindo questão de esquerda ou direita, entendeu, Kleber? Eu estou dizendo que todo mundo fica muito no campo do senso comum. O livro ele vem a esclarecer os fatos com documentação. E aí a gente procurou fazer esse trabalho de uma forma isenta. Eu sou um dos colaboradores, né? Mas foi uma rede que participou da produção desse trabalho. E eu acho que essa questão que eu citei anteriormente da Rouanet, assim como a política nacional de Blanc, que não tem sido aplicada corretamente, nem tem chego em todos os municípios, prejudicando principalmente os municípios pequenos, são, acho que, os fatores mais relevantes que a gente achou nessa pesquisa. Ô Manuel, só para concluir aqui, para marcar o lançamento, algumas lives, né, ou várias lives, estão sendo apresentadas, né, com convidados de diversas partes do Brasil. Quem são essas pessoas que comentam, né, e o que está sendo apresentado nessas lives? Perfeito. Bem, agora, assim, de cabeça, não vou poder te falar algum nome específico, mas já são, acho que mais de 10 lives. Deixa eu te ajudar aqui. O Paulo André de Recife, o Rogério Big Bros de Salvador, Adelvan Barbosa de Aracaju e Alex Araújo de Campina Grande e Gildá Irban de Pinhais, no Paraná. Essas aqui são... Esses são alguns produtores e artistas, mas nós estamos tendo membros da Associação do Ministério da Cultura, do Sindicato também dos Trabalhadores Públicos Federais, as lideranças, as presidentas dos sindicatos. Estamos tendo também gestores públicos municipais do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, já deram entrevistas. Então está tendo também um movimento interessante, tanto do funcionalismo da cultura concursado, falando da realidade do órgão, e gestores municipais que estão falando como está chegando ou não nos municípios. Então está sendo bem interessante a série, porque a partir disso, lá no canal, que é gestado pelo jornalista Rodrigo Justi Duarte, as pessoas que entendem, desde o funcionário público, a quem é artista ou produtor, ou mesmo gestores municipais, até estaduais já deram entrevista, estão falando qual é a realidade. E qual é essa realidade? Não é uma realidade política ou ideológica ou dos conflitos que estão muito nas redes sociais. É a realidade da política pública, é a realidade do interesse cidadão, é saber se está chegando na ponta. É uma tentativa da sociedade civil de fazer o controle social e garantir a transparência para que o serviço público funcione. Eu acho que isso que é o que interessa para o cidadão, né, Kleber? É verdade. Que funcione a política pública.
Com transparência e eficiência, né? Não adianta lançar grandes projetos e depois, né, todo mundo fica sem dar explicação e haver navios, né? Manuel, muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pela participação na pesquisa e também no trabalho do Observatório de Cultura do Brasil. Eu agradeço e informo que o livro é gratuito e pode ser acessado no www.observatoriodacultura.com.br, está em PDF para toda a comunidade, é de graça e é de fácil acesso. Tá legal. Muito obrigado, Manuel de Souza Neto, pesquisador do Observatório de Cultura do Brasil. Quem se interessar, né, pelo conteúdo, né, a gente repassa aqui os acessos, né, para ter conhecimento do que foi produzido nesse documento.